Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Siqueton. Antes de mais nada, eu queria pedir que todos vocês rezassem pelo meu pai. Meu pai, ele se encontra doente por algo que ainda não é certo. Aparentemente é alguma obstrução nas vias biliares causada por algo que não sabemos bem ainda o que é. Se é um cálculo biliar, que virá a ser. Peço que todos vocês rezem por ele, né? E rezem por mim também, pois semana que vem eu, que também sofro de doença crônica, preciso fazer os meus exames. Eu farei os meus exames semana que vem também. E se você puder especialmente nos ajudar com as despesas das viagens, etc, que nós teremos que fazer, talvez meu pai precise fazer alguma cirurgia, né? Envie-nos um Pix, certo? A chave Pix está aqui na descrição. Eu agradeço de antemão a todos, certo? E principalmente rezem por mim e rezem por ele, né? Porque nós dois estamos de certa forma doentes. Ele mais doente do que eu, embora eu também esteja doente, né? Ainda que no meu caso o prognóstico seja positivo, aparentemente. Ou seja, um bom prognóstico. Enfim, uma coisa que aconteceu, inscrevam-se aqui no canal, claro, sejam membros de nível 3 e façam o nosso curso de sobrevivência intelectual, né? Que é o nosso curso de formação intelectual, de vida intelectual de longa duração. Recentemente, certo? Aconteceu aqui uma coisa muito interessante no Telegram. Os membros do nosso chat interno do Siqueton vieram me trazer isso aí, certo? É que no caso o chat interno é disponível a todos os membros de nível 2 ou mais alto. Que parece que em um grupo de fiéis da FSSPX, o Telegram, um grupo de fiéis, não é um grupo oficial, baixaram lá, certo? Nesse grupo no Telegram, a seguinte regra: aqui ninguém pode elogiar ou falar bem de Olavo de Carvalho. Só pode achincalhá-lo, porque ele seria perigoso para as almas. Qualquer referência a ele, qualquer referência positiva a ele, seria perigosa para as almas. Olha, em primeiro lugar, falta um direcionamento dos padres católicos tradicionalistas no Brasil em relação a esse tipo de gente, certo? Não me parece razoável crer que eles não saibam desse tipo de atitude. Eles sabem. Eles sabem. Mas existe algum tipo de recusa, de desinteresse em censurar esse tipo de louco, que ganha espaço nos meios católicos tradicionalistas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: que assim, o clero tradicionalista brasileiro, eu já falei isso muitas vezes, é um clero estranho. Em primeiro lugar, ele não tem militância. É um clero que, o clero tradicionalista brasileiro é muito hostil a fazer militância. Há 10 anos atrás não era assim. Não era assim. Não sei o que foi que mudou. E eles têm uma política de uma casuística secreta. Eles impõem aos seus fiéis proibições, muitas vezes
de teor rigorista, certo? Cujas razões não são abertas ao público. Isso é algo e que você só pode questionar isso a eles pessoalmente. Nem por e-mail eles respondem. Isso é uma coisa que só existe, por exemplo, isso é muito típico da FSS-PX no Brasil. Por exemplo, uma certa época decretaram: os fiéis estão proibidos de ver o curso no Guia. Por quê? Não, isso nós só respondemos pessoalmente. Né? Casuística secreta. No exterior, se vocês forem atrás dos sites da FSS-PX dos vários lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, tem lá meio que um respondeu de tudo que é decisão. Os antigos tinham seus sites mais novos. Tudo que é decisão casuística da FSS-PX, em ordem alfabética. Primeiro, Alcoólicos Anônimos. Um católico pode ir aos Alcoólicos Anônimos? Um católico tradicionalista alcoólatra pode ir aos Alcoólicos Anônimos? Porque os Alcoólicos Anônimos não mexem com o protestantismo. Vai ter a resposta lá. Veja, embora Alcoólicos Anônimos mexem com o protestantismo, nesse caso o método se provou importante, nós já investigamos aqui, não tem problema, etc. Estão lá as razões para isso. A FSS-PX brasileira não tem. Tem esse negócio de proibições secretas. E ao mesmo tempo, o clero não parece muito interessado em restringir esses malucos da internet. Aí alguém vai dizer uma coisa. Alguém provavelmente dizer que os fiéis que estão na internet são uma porcentagem pequena do público católico tradicionalista da FSS. Isso não é verdade. Em regra, quem é católico tradicionalista no Brasil conheceu o movimento pela internet. Existem pouquíssimas pessoas no Brasil, por exemplo, que foram criadas em famílias católicas tradicionalistas ou que chegaram lá numa escola, chegaram lá em um ambiente católico tradicionalista por acaso. Certo? Isso é uma coisa muito rara no Brasil. O André Muniz, por exemplo, foi criado em uma família católica tradicionalista, mas isso é muito raro. Agora, o outro ponto é o seguinte: essa é uma briga que esses católicos tradicionalistas compraram por vaidade, porque muitas lideranças, algumas com argumentos e algumas sem, no passado, algumas com diversos níveis de razão, que eu não quero entrar aqui no mérito dessa questão, já brigaram com o Olavo de Carvalho, e em alguns casos, como é o caso do Nogueira e o caso de certos outros grupos, foi uma briga até pessoal. E meio que querem estender um conflito falando sobre tudo que for relacionado ao Olavo, sobre temas que eles não entendem, certo? Sobre temas que eles não entendem muitas vezes. E esse negócio de perigo para as almas, aí, que eles inventam, em regra, toda vez que algum tradicionalista disser isso, você tem que questionar o seguinte: fulano, isso aí é uma visão rigorista, não é? Sim, é uma visão rigorista. Se for uma visão rigorista, se isso aí for de fato uma visão rigorista, o rigorismo é algo considerado lícito e considerado aceitável pela teologia moral católica, a teologia moral católica, ela é favorável ao rigorismo, no geral. A tradição da teologia moral católica, ela recebe o rigorismo. O rigorismo é uma posição defensável em teologia moral católica. Tudo isso aí precisa ser respondido antes de criarem, como já disse o padre Pascotto, né, lá do IBP, esses ornitorrincos de teologia moral que se cria no Brasil. As proibições, não pode ver nada do Olavo, não pode
ver a formação do imaginário, especialmente a guerra deles é com o Olavo. E por fim, sai uma briga que esse povo aí não vai ganhar. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho converteu muita gente. Converteu, e mesmo depois de morto, ainda converte. E conversão é uma decisão muito profunda na vida de alguém. São poucas as pessoas que se convertem por influência de uma pessoa que vão desprezar aquela pessoa. Porque isso aí você confiou no testemunho daquela pessoa, nas razões daquela pessoa, para mudar completamente a sua forma de vida. Então isso aí eles jamais vão vencer os olavistas. Jamais. Nunca. Nunca eles vão conseguir fazer isso. E se o Olavo é um cara tão nocivo assim, por que é que ele converte tanta gente? E por que é que esse povo católico tradicionalista não converte ninguém? Convertem tão pouca gente. Inclusive, eu acho que a maioria desses que estão nesses grupos de católicos tradicionalistas são gente que se converteu pela influência do Olavo. E a maioria desses não saberia explicar no pensamento do Olavo o porquê de ele ser, né, um perigo para as almas. Quais teses do Olavo de Carvalho são um perigo para as almas? A maioria deles não saberia dizer isso aí. Agora, por fim, tem um parêntese, certo? É porque, em grande parte, eu noto que muitos desses sujeitos aí, eles são contra o Olavo por tendências alt-right, porque a alt-right brasileira tem uma tendência ao nacionalismo fiduciário e também a questão da lealdade ao bloco russo chinês. Existem muitos alt-rights nesse meio católico tradicionalista. E um aviso a vocês que são padres católicos tradicionalistas: censurem isso aí. Isso aí não é coisa boa. Certo? Isso aí não é compatível com a doutrina social da igreja. E nem ao menos é uma escolha política aceitável para um católico nos dias de hoje. Até porque a alt-right brasileira, ela não tem a melhor coisa da alt-right internacional, que é ser contra o establishment. Porque a alt-right brasileira, ela é a favor do estamento burocrático. Padre que me assiste, padre tradicionalista que me assiste, por favor, entenda, certo? Avise aos seus fiéis que o inimigo maior do catolicismo brasileiro nesse momento é o estamento burocrático. Avise isso aos seus fiéis. É um apelo que eu faço. Eu mesmo de um fiel que vive muito longe de qualquer clero tradicionalista. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Rezem por mim e pelo meu pai. Até mais.